Obrigado, senhor presidente, deputado Tio Carlos. Hoje eu venho à tribuna tratar da mobilidade urbana, do transporte sobre barcas. No final do primeiro semestre, pouco antes do início do recesso parlamentar, a gente conseguiu derrubar nessa casa o veto ao projeto de lei de minha autoria que estabelece a obrigatoriedade da existência de linha social no trajeto Charitas-Praça 15, onde atualmente há somente uma linha seletiva no transporte de barcas. A linha seletiva custa ao redor de R$ 17,00, o que impede que milhares de pessoas moradoras das diferentes regiões de Niterói, especialmente da região oceânica, de Charitas, Jurujuba, São Francisco e Pendotiba, possam usar o transporte de barcas como alternativa para chegar mais rapidamente no centro da cidade do Rio de Janeiro. Todos nós sabemos que a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro tem um movimento pendular do conjunto de suas cidades direcionado à capital todos os dias. É na capital que está localizada a maior parte dos empregos, a maior parte das ofertas de estudo, de ensino superior e etc. Por isso, pensar o fluxo diário de pessoas das diferentes cidades até a capital é fundamental para a gente planejar a mobilidade urbana nesse conjunto de cidades, inclusive na cidade do Rio de Janeiro. Com esse intuito, a gente apresentou o projeto de lei, criando a linha social na ligação Charitas-Praça 15, aprovou esse projeto e conseguiu derrubar o veto. Entre o momento que a gente aprovou o projeto e o momento que a gente derrubou o veto, a Secretaria de Transporte lançou um edital para estabelecer uma nova concessionária a explorar o serviço de barcas, ignorando esse processo legislativo em curso. O edital apresentado pela Secretaria de Transportes é um atraso para a mobilidade urbana do estado do Rio de Janeiro. É um atraso porque não prevê nenhuma melhoria concreta que possa levar ao fortalecimento do transporte de barcas para a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Não há, entre os critérios, a previsão, por exemplo, para a escolha da nova concessionária, o critério do compromisso de investimento em novas linhas. Ou seja, se uma empresa que se interessar tenha como objetivo criar novas linhas e outra não tenha, isso não faz a menor diferença de acordo com o edital em curso. Assim como também não faz a menor diferença a disposição de uma empresa em participar da concorrência e reduzir a tarifa. O governo do estado não estabeleceu esse critério, mesmo depois do nosso mandato, da frente parlamentar e diversos movimentos da sociedade civil terem insistido na necessidade do critério de menor tarifa ser adotado também, inclusive como mecanismo de estímulo ao fortalecimento e ao maior uso do transporte aquaviário. Lembro que há poucos anos a Ponte Rio-Niterói passou por um processo de licitação onde o critério de investimento e o critério de menor tarifa foi utilizado e o resultado foi uma diminuição no valor do pedágio. Hoje, com a posição atual da Secretaria de Transportes e do governo Pezão, se essa licitação de barcas fosse à frente, a gente viveria o paradoxo de, nos últimos anos, termos tido uma licitação para um modal que impacta diretamente no transporte individual, reduzindo o valor do pedágio, e uma licitação que impacta no transporte de massa, não reduzindo o valor da tarifa. Qual seria o resultado? Maior estímulo ao uso de automóveis individuais, menor estímulo ao transporte de massa, o que evidentemente é um atraso com a cara desse governo, um atraso com a cara do PMDB, que tem hoje a sua cúpula partidária presa por atender aos interesses das empresas de ônibus
e não aos interesses públicos nos processos legislativos do Estado do Rio de Janeiro. E o edital é ainda mais perverso, porque ele sequer inibe o monopólio cruzado. Depois da gente vivenciar 20 anos de concessão das barcas, em que a empresa controladora da concessão era formada, principalmente no primeiro momento, por empresários de ônibus, e no segundo, por uma composição entre empresários de ônibus e controladores do pedágio da Ponte Rio-Niterói, é evidente que a questão do monopólio cruzado é um problema que tem que ser combatido. Pelo atual edital, uma empresa de ônibus, a empresa que explora o pedágio, podem ser perfeitamente exploradoras do transporte de barcas. A Secretaria de Transporte não vê conflito de interesses. Afinal de contas, não viam quando contratavam, quando a esposa do ex-governador Sérgio Cabral trabalhava para a empresa de advocacia que defendia os interesses do metrô e dos trens diante do governo do Estado. O PMDB nunca vê conflito de interesse nesses casos, mas a população sofre com as consequências desse conflito de interesses. E o edital, ainda por cima, sequer previa o compromisso da nova concessionária em dar conta dos acordos trabalhistas e da manutenção de empregos. Então, o edital que não serve para nada, só para a CCR se livrar de um contrato ainda em vigor com o Estado do Rio de Janeiro. Por isso, nós fizemos uma representação ao Ministério Público e fizemos uma representação ao Tribunal de Contas do Estado, que suspendeu o atual processo de licitação. E no meio desse caminho, quando o governo divulga o edital, até a suspensão pelo TCE, a nossa lei, que cria a obrigatoriedade da linha Charitas-Praça 15, foi aprovada. E o governo do Estado e o secretário de Transporte continuam ignorando a nossa legislação. Isso é absolutamente inaceitável. Tenho repetido, servidor público que se recusa a cumprir a lei pratica o crime de prevaricação. Isso vale para o governador, isso vale para qualquer funcionário administrativo. É fundamental que o governo do Estado imediatamente inicie a operação da linha Charitas-Praça 15. Na semana passada, o governo editou uma portaria criando um grupo de trabalho para planejar o início da operação da linha Charitas-Praça 15. A gente tem tido paciência e firmeza, porque a gente entende que o início de operação da linha, obviamente, demanda um planejamento. Mas a gente entende que a lei é imperativa, no sentido de que esse planejamento e a operação devem ser imediatos. O governo do Estado tem a obrigação de apresentar um cronograma. Hoje, me reuni com a presidente do Tribunal de Contas do Estado para discutir a questão. Ontem, me reuni com o Ministério Público para cobrar também do Ministério Público uma ação no sentido de obrigar a Secretaria de Transporte e o governador Pezão a cumprirem a lei em vigor e estabelecerem imediatamente um cronograma para o início do funcionamento da Lei Charitas-Praça 15. Essa é uma lei fundamental para a mobilidade urbana, não só de Niterói, mas de toda a região metropolitana. Nesse sentido, também conversei com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, cobrando que haja uma integração de transporte coletivo com a estação de Charitas de barca. O túnel foi feito e até hoje não transitam por ele ônibus que levem a população da região oceânica até a estação de Charitas. Para não sufocar ainda mais o bairro de Charitas e, pelo contrário, para conseguir fazer que esse movimento que se ampliou com o túnel tenha um fluxo para a cidade do Rio de Janeiro, sem sufocar o bairro, é fundamental que haja dentro de Niterói a ligação por transporte coletivo até a estação de Charitas. Deputado Gilberto Palmares. Deputado Flávio Serafini, ontem a CPI dos Transportes
presidida pelo deputado Eliomar Coelho, eu sou o vice-presidente, o deputado Pudim, o relator, debateu o tema que Vossa Excelência trouxe à tribuna e a CPI frisou exatamente o que Vossa Excelência falou. Um dos motivos extremamente fortes para que essa licitação não ocorra, vários outros, é de que se há uma lei aprovada recentemente na Casa, de iniciativa de Vossa Excelência, estabelecendo a criação de uma linha social para charitas, significa que essa questão tem que estar prevista no edital e não está. Então, a CPI também ficou de fazer carga nessa direção, nessa cobrança. Mas eu queria pedir o apoio de Vossa Excelência, o deputado Tio Carlos, para duas outras questões que têm a ver com o que Vossa Excelência está tratando da tribuna. Existe a linha social e existe a tarifa social, que é essa coisa. A tarifa de barcas hoje é R$ 6,10 para quem paga em dinheiro. A tarifa social é 95 centavos a menos, 5,15 para quem paga com cartão. Já teria acabado, não fosse uma emenda que nós aprovamos nessa casa, estabelecendo a vigência da tarifa social até 31 de dezembro de 2018. Há um projeto tramitando na casa há muito tempo, que a CPI tirou, de ser assumido pela CPI, estendendo a tarifa social até 2022, sob pena de as pessoas acordarem em janeiro de 2019, principalmente a população de Niterói, pagando 20% mais caro nas tarifas. E o outro projeto, que Vossa Excelência falou, é também da integração tarifária das barcas com o VLT. O sujeito vem de Niterói, pega a barca, se ele tiver que ir para a Central do Brasil, ele tem que pagar uma outra passagem. Então, essas questões nós temos que nos juntar para suspender o edital de licitação, tendo como argumento a lei de iniciativa de Vossa Excelência, mas trazendo à pauta do plenário também essas outras questões. Sem dúvida, deputado Gilberto Palmares, ontem mesmo encaminhei ofício à CPI, solicitando que fosse pautado essa questão da lei da linha social Charitas Praça 15. Acho que os projetos destacados por Vossa Excelência são de extrema relevância e essa casa tem uma obrigação moral com a sociedade de dar respostas na aprovação de projetos de lei que melhorem o sistema de transporte público do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que a antiga cúpula dessa casa, do PMDB, está presa, justamente por envolvimento em esquemas ligados ao sistema de transporte. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu concluo destacando que estamos agindo em duas frentes muito claras e muito firmes. A primeira, para garantir que imediatamente se estabeleça o cronograma de início do funcionamento da linha Charitas Praça 15, da linha social Charitas Praça 15. E segundo, para que o novo edital contemple o funcionamento dessa linha e contemple também, como critérios de escolha para a nova empresa, o investimento em novas linhas e a possibilidade de diminuição de tarifa. Acreditamos que, como está atualmente o edital, é lesivo para a população e é melhor que não aconteça essa concessão nos termos colocados pelo atual governo. Se esse governo não tem condições de tomar uma medida que melhore o transporte público, tamanho o seu comprometimento com os empresários de ônibus ou com as empreiteiras que atualmente controlam o serviço de barcas, que o governo abra mão, ou que os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, impeçam que o governo leve à frente essa licitação. O que não dá é para a população do Estado do Rio de Janeiro ser prejudicada por mais 20 anos por um processo de licitação, de privatização das barcas que deixa em último lugar o interesse público. Obrigado.